Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler em 1 Samuel, capítulo 16, apenas o versículo 7. Como é bom iniciarmos a semana na casa de Deus. Porque na casa do Senhor nós encontramos renovo, nós encontramos refúgio, nós encontramos alegria. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está muito alegre e muito feliz com a sua vida nesse lugar. E eu tenho certeza que da mesma forma que o Senhor ministrou tão poderosamente no nosso coração nessa manhã, eu creio que o Senhor vai continuar trazendo isso para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Livro de 1 Samuel 16, versículo 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Feche os seus olhos. Senhor, nesse momento nós estamos na Tua presença, Deus, porque nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Pedimos ao Senhor nessa noite, Pai, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor fale aos nossos corações, porque nós dependemos de Ti. E eu te peço de uma forma especial, Senhor, que eu desapareça, para que o Senhor apareça em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu recebi o tema do culto dessa noite, né, para a gente conversar um pouquinho aqui, eu comecei a meditar e eu comecei a pensar em algumas coisas que eu quero abordar com você nessa noite. E todas as vezes que nós vamos ser pensados em como Deus nos usa ou por que Deus nos usa, que é o tema dessa noite, a gente tem que começar a olhar para dentro de nós e avaliar dentro de nós as nossas características como pessoas diante de Deus. E todas as vezes que a gente vai olhar para dentro de nós e que a gente começa a avaliar a nossa vida, a gente começa a perceber que nós somos muito piores do que a gente imagina. Porque o ser humano, ele nasceu no pecado e ele tende ao pecado o tempo inteiro. Se for olhar a nossa vontade, a nossa carne, nós somos muito maus, irmãos. A gente é muito cruel. Quando a gente vê um irmão passando por uma luta, uma dificuldade, vários de nós não conseguem sentir empatia dentro do seu coração. Outros de nós, como foi citado lá no início do culto, nos levantamos e julgamos, porque a nossa natureza é assim. Às vezes nós nos colocamos melhores que as outras pessoas, mas como Jesus uma vez disse, muitas das vezes nós estamos como um sepulcro caiado. Bonito por fora, mas o nosso interior é podre. Quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, o próprio Espírito Santo do Senhor, Ele começa a revelar para nós o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos indefesos, o quanto nós somos frágeis e o quanto nós somos inconstantes. Quantos de nós já começamos e paramos projetos inúmeras vezes, porque na hora que a gente começa a fazer algo para o Senhor, o nosso coração se enche do fogo do Espírito, mas quando começam a vir as adversidades, as tempestades, as tribulações, nós tendemos dentro do nosso coração a recuar, a desistir, a nos afastar do propósito do Senhor. Porque a nossa natureza é assim. Em contrapartida, quando nós olhamos para dentro de nós e enxergamos todas essas nossas fragilidades, e quando nós olhamos para o Senhor, que é santo, perfeito, poderoso, digno, dono de todo o poder e de toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, a única pergunta que nos resta fazer é por que o Senhor nos escolheu para ser usados por Ele? Por que o Senhor nos escolheu para nos tornarmos templo do Seu Espírito Santo, habitação do Seu Espírito Santo, se nós somos tão falhos e tão imperfeitos? E o mistério do Evangelho, a beleza do Evangelho é justamente essa, porque nós que antes não éramos merecedores, um dia fomos justificados pelo sangue de Jesus, e é isso que nos une a Deus, é isso que nos revela algo muito mais poderoso e mais precioso do que nós podemos imaginar. Quando nós entendemos a nossa pequenez e a nossa insignificância diante do nosso Deus,
Nós entendemos que quando nós somos chamados, não é porque a gente é bom, mas é porque Ele é bom e porque Ele é fiel. E quando a gente começa a entender esse chamado de Deus na nossa vida, quando a gente começa a entender esse propósito de Deus em nós, a gente precisa estar disposto a entender o plano de salvação dele para cada um de nós também. A partir do momento que nós somos chamados, que nós fomos escolhidos pelo Senhor, que nós cremos que o sangue de Jesus nos purifica e nos lava de todo o pecado, a gente começa a entender que nós temos sim um propósito e que nós podemos ser usados pelo Senhor, ainda que sejamos cheios de erros, falhas, faltas e defeitos. Se você começar a observar a vida de grandes homens e mulheres que tiveram seu testemunho marcado na palavra de Deus e que marcaram não só a sua geração, mas que marcam as nossas vidas até os dias de hoje, você vai começar a perceber que Deus não escolheu pessoas prontas, Deus não escolheu pessoas perfeitas para começarem na obra dele, mas quando Ele escolhe, a própria palavra dele nos diz que é Ele quem capacita. Se você observar, por exemplo, a história de Pedro, que foi o que a Lucinha citou aqui nessa manhã. Quando Pedro foi ter o seu primeiro encontro com Jesus, ele era talvez um dos mais improváveis. Pedro era bruto. Pedro, ele tinha um gênio forte, como a gente diz hoje. E no seu primeiro encontro com Jesus, talvez Jesus encontrou ele no pior dia da sua vida. Porque a palavra do Senhor nos conta que Pedro tinha acabado de passar a madrugada inteira dentro de um barco, no meio do mar, e todas as vezes que ele puxava a rede, a única coisa que vinha na rede era o sentimento de frustração e de desânimo. Ele não conseguiu pescar nada naquela noite. Eu gosto muito de imaginar contextos, né, irmãos? Ninguém deixa o conforto da sua casa, ninguém deixa a sua esposa em casa sozinha, o conforto da sua cama, para ir para o meio do mar pescar de madrugada, se essa pessoa não estivesse precisando daquela pesca e daquela provisão. Amanhece o dia. Jesus encontra Pedro voltando do mar, talvez com um semblante totalmente decepcionado e pensando o que é que ele iria fazer. Porque nós somos assim. Quando algo não dá certo na nossa vida, a nossa primeira reação é nos decepcionar e ficar frustrados. A nossa natureza é assim. Por mais que a gente fale, que a gente saiba que a gente precisa ter fé, meu irmão, falar e pregar de fé é muito fácil. Difícil é viver ela quando o problema está lá na nossa casa. Difícil é viver ela quando a gente tenta uma provisão e a gente não vê uma resposta, a gente não vê solução para o nosso problema. E eu consigo imaginar Pedro saindo daquele mar, decepcionado, frustrado, cansado, passou a madrugada inteira tentando e nada. Jesus olha para ele, talvez ele já querendo ir embora para casa, cansado, querendo descansar, ou ver o que ele ia arrumar da vida. Jesus olha para ele e fala: ei Pedro, me empresta seu barco. Pedro emprestou o barco para Jesus. Só que o que Pedro não esperava ou imaginava é que todas as vezes que Jesus entra no barco, alguma coisa fica diferente. Quando Jesus termina de ministrar, Jesus vira agora para Pedro e fala: Pedro, joga a rede de novo. E talvez Pedro, já desesperançoso, ele olha para Jesus e fala: mestre, eu joguei a rede a noite inteira. E eu imagino Jesus olhando para ele e falando: Pedro, joga a rede de novo. Pedro olha para Jesus e fala: mestre, pela tua palavra, porque o Senhor falou, eu vou lançar a rede no mar. Quando Pedro lança a rede, ele não consegue puxar. Ele precisa de pedir ajuda para os seus amigos que estavam ali, de tanto peixe, de tanta provisão que apareceu dentro daquele barco. Só que o milagre maior não é o peixe que apareceu. O milagre maior foi quando Jesus olhou para ele e falou: ei Pedro, até hoje você pescou peixe, mas a partir de hoje eu tenho para você que você seja um pescador de homens.
Pedro improvável, irmãos. Talvez aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que era explosivo, aquele que tentava resolver as coisas com a força do seu próprio braço, agora foi encontrado por Jesus e começa a viver uma nova história. Hoje pela manhã, quando a Lucinha citou Pedro, ela falou sobre a passagem em que ele anda sobre o mar. E é interessante essa passagem porque a Bíblia diz que também estava de noite. Também os discípulos estavam no barco e tinha uma tempestade que assolava aquele lugar. Eu acho que Deus tinha um mistério com Pedro no barco. Deus gostava de levar ele para onde ele tinha sido tirado. E a Bíblia diz que os discípulos, eles começam a ver no meio da tempestade um homem vindo andando sobre as águas, e eles atemorizaram de forma profunda, porque não conseguiam reconhecer que era Jesus. Mas na hora que Pedro olha e vê que era Jesus, Pedro já ousado diz: Senhor, se tu és mesmo filho de Deus, me manda ir andar sobre as águas com o Senhor. Pedro foi o único, aquele que era ousado, aquele que era corajoso, aquele que era bravo para fazer as coisas lá do mundo, agora era ousado para o Senhor, e ele foi o único discípulo que andou com Jesus sobre as águas. E sabe o que é interessante, irmãos? Que Pedro não pediu para Jesus assim: Jesus, acalma a tempestade para eu ir ter com o Senhor. Diminui o vento, o relâmpago, o trovão para eu andar com o Senhor. Não, Pedro esqueceu da tempestade porque ele fitou os olhos dele em Jesus. Quando nós fitamos os nossos olhos em Jesus, a gente tira o foco dos nossos problemas, e os nossos problemas, eles ficam menores, porque o nosso foco está naquele que resolve os nossos problemas. Uma outra improvável, quando a gente olha para a palavra do Senhor, que a gente lembra, é a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela tinha um passado tão ruim, tão triste. Ninguém dava nada por aquela mulher, até que Jesus tem um encontro com ela. E quando Jesus tem um encontro com ela, Jesus olha para ela e fala assim: ei, essa água aqui, amanhã você está aqui buscando de novo, mas a água que eu tenho para você vai fazer jorrar uma fonte de dentro do seu coração e da sua alma, e você nunca mais terá sede. E aquela mulher entendeu a água que Jesus dava, e aquela improvável, julgada pela sociedade, que ninguém dava nada por ela, se torna a maior missionária de Samaria e prega em todo aquele lugar, nos seus 4 cantos, que ela tinha tido um encontro com o Filho de Deus. Deus gosta de usar os improváveis, irmãos. Deus gosta de confundir as coisas. Quando a gente olha para confundir as coisas, a gente pode se lembrar de Paulo, um outro improvável. Saulo era, até então, antes do encontro com Cristo, o maior perseguidor da igreja, aquele que afligia os cristãos, aquele que matava os cristãos. Inclusive, ele estava lá quando Estevão morreu, que, diga-se de passagem, uma das histórias mais tristes, mas mais gloriosas da igreja do Senhor é a passagem de Estevão. Mas quando Saulo teve um encontro com Cristo, aquele velho homem já não existia mais. Tudo aquilo que foi velho ficou no passado, e tudo se fez novo para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. E Paulo se tornou um dos maiores, na minha opinião, o maior dos apóstolos. E hoje nós conseguimos descobrir mistérios do Evangelho por cartas que um dia ele escreveu, um homem improvável. Se nós olharmos no Velho Testamento, nós vamos encontrar Noé, chamado de louco pela sociedade. Todo mundo achava que ele já estava caducando e ninguém dava nada por ele, mas foi por causa daquele homem que toda a sua casa e a sua família foram salvas, e que a terra começou a ser povoada novamente, e hoje nós estamos aqui. Raabe, uma mulher improvável, com um passado duvidoso. Raabe era prostituta, irmão. Deus não esconde os erros do passado daqueles que um dia Ele resgatou, redimiu e levantou.
Uma mulher que ninguém acreditava nela, que ninguém dava nada por ela, foi levantada pelo Senhor. Ela entendeu o chamado de Deus. E além dela salvar a sua família, está lá Raabe na genealogia de Jesus. Assim como um dia Ruth, que não conhecia o Senhor, não pertencia ao povo de Deus, mas viu a presença de Deus na vida de Noemi e decidiu que não seria mais a mesma pessoa e teve a vida transformada pelo poder de Deus. Esse é o Deus que nós servimos e é isso que eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão. Nós fomos chamados e cada um de nós temos um chamado diferente que completa no corpo de Deus. Vou pegar gancho na palavra da Lucinha de novo quando ela falou do corpo. Até uma unha faz falta, uma unha tem função. Você tem função no reino de Deus, mas você precisa estar ligado na videira verdadeira que é Jesus para entender qual é o propósito dele para você e se deixar ser usado por Deus. Ah, Vitória, mas você não sabe o que eu fiz até aqui, meu irmão, eu nem quero saber. Porque a palavra do Senhor me diz que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Já foi lançado no mar do esquecimento e acabou. Nós fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus a partir do momento em que nós entendemos isso dentro do nosso coração e deixamos o velho homem morrer lá atrás. Nos tornamos uma nova criatura diante do nosso Deus. Mas eu quero falar com você hoje sobre o texto que a gente leu lá no início, que é sobre Davi. Davi foi um improvável. Davi foi alguém que não tinha até em um determinado momento nenhuma expectativa. Davi, o grande rei de Israel, ele começou num pasto, pastoreando as ovelhas do seu pai, esquecido pelos seus irmãos e até pelos seus pais. Porque a palavra do Senhor nos diz que quando Samuel chega com uma ordem de Deus na casa de Jessé, a Bíblia fala que Samuel vai para ungir um novo rei de Israel e passam todos os filhos de Jessé e a resposta era a mesma. Quando Samuel olhava para um e falava: nossa, esse é forte, esse tem cara de guerreiro, esse aí tem cara de rei. Deus olhava: aí Samuel, você está vendo como o homem vê? Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E descartava, e foi assim com todos os filhos de Jessé, até o último que estava ali naquela casa. Quando chega no último, Samuel pergunta para Jessé assim: uai, acabou os filhos? Samuel sabia que não tinha acabado os filhos, irmãos. Ele sabia a voz do Deus que ele ouvia. Ele sabia que ele tinha ido debaixo da direção de Deus. E foi aí que eles se lembraram que existia Davi, que estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, que não foi chamado para aquela grande ceia. Mas mesmo quando o homem esquece, Deus vê. E Deus via Davi. Da mesma forma que Deus me vê, da mesma forma que Deus te vê. Da mesma forma que quando você fala: meu Deus, eu estou tentando fazer o certo, ninguém vê, mas Deus vê, meu irmão. E não tem recompensa maior do que Deus te ver. E Deus chama Davi. Naquela hora Samuel manda chamar Davi, ele vem, ele é ungido por Deus ali. Mas a história dele estava só começando. Passa-se mais um tempo. A promessa de Deus havia sido feita, mas a promessa de Deus, ela não acontece no meu tempo ou no seu tempo, ela acontece no tempo de Deus. Cabe a nós saber que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, desde que a gente continue seguindo aquilo que Ele falou. Passa um tempo, Davi agora, que foi rejeitado pela sua família, que foi esquecido aquela vez pela sua família lá no campo, que começou a sofrer a perseguição até um determinado momento pelos seus próprios irmãos, agora vai morar com Saul, que era o atual rei de Israel, rejeitado pelo Senhor. E não bastasse todo aquele histórico, agora Saul também rejeita Davi. E Davi tem que viver fugindo, correndo e se escondendo de Saul para não ser morto. A vida de Davi não foi fácil, irmãos.
até que passa mais um tempo. E Davi assume agora o trono de Israel. Muito tempo depois da promessa, finalmente a promessa se cumpre. Passa-se um tempo. E quando Davi achava que estava tudo muito bem, e tudo muito estável, tudo fluindo da forma como ele achava que deveria fluir, o que acontece? Eu acho que Davi não estava satisfeito com os problemas só da vida dele. Ele tinha que correr atrás de mais problema, porque às vezes a gente é assim também. Existem provas que Deus permite que a gente passe, e existem outras que a gente vai lá com a nossa mão e fala: ei, peguei para mim. Foi o que Davi fez. Davi peca. Davi erra. Davi se afasta totalmente por um determinado período de tempo daquilo que o Senhor havia projetado para ele. E quando a gente para pensar, a gente vê que nem sempre a posição de destaque, a posição de conforto, é a melhor posição para nós se nós não estivermos com a nossa cabeça ligada em Jesus. Porque tem muita gente que é assim, irmãos, que enquanto está na prova, enquanto está difícil, enquanto está doendo, vem na igreja até conseguir a bênção. Mas daí quando consegue a bênção, esquece do dono da bênção e nunca mais volta aqui. Não é esse o tipo de compromisso que Deus quer de nós. Só que Davi era diferenciado. Não foi à toa que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Quando Deus dá esse nome, essa unção diferente para Davi, não foi porque Davi era perfeito, porque Davi era humano assim como eu e você, e a palavra do Senhor nos diz que aquele que está de pé tem que cuidar para não cair, ou seja, todos nós somos susceptíveis à queda se os nossos olhos não estiverem voltados para Jesus. Mas Davi, ele recebeu esse atributo de homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha capacidade de arrepender e de reconhecer que ele sem Deus é nada. Quando Davi viu o buraco que ele se enfiou, ele não esperou, meu irmão. Ele correu para a presença de Deus. Ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou o seu coração. Ele se entregou de corpo, de alma, de espírito, porque Davi sabia que Deus era misericordioso e ele permanece misericordioso. A palavra do Senhor nos fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam na nossa vida a cada manhã, e que são essas misericórdias a causa de nós não sermos consumidos. Davi recorreu para o Senhor, ele se dobrou diante do seu Deus e ele clamou ao Senhor de todo o seu coração até que ele foi ouvido, até que o Senhor restaurou a sua sorte. Meus amigos, meus irmãos, nós não podemos clamar ao Senhor por uma fase de tempo, por um período de tempo e nos esquecermos depois de quem Ele é. Nós temos que clamar ao Senhor até que Ele nos ouça, até que Ele venha, até que Ele encha o nosso coração. E depois que Ele nos enche, é continuar clamando, é continuar buscando a direção dEle, porque o único jeito de nós vencermos o mundo é na presença do Senhor. Não existe outra estratégia. Davi entendeu que apesar das consequências do pecado que ele cometeu, ele tinha para quem recorrer. A diferença de nós que servimos ao Senhor é que nós temos a quem recorrer. Nós temos quem nos escuta, nós temos quem nos ouve quando clamamos, nós temos aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nós temos aquele que abraça o nosso coração quando ninguém consegue entender, quando nós não conseguimos expressar em palavras. O Espírito Santo de Deus, ele traduz para Deus aquilo que o nosso coração precisa. E a história de Davi segue. E a palavra nos diz que, como consequência do pecado, a espada não se apartou da família de Davi. E agora aquele homem que foi esquecido pelos seus irmãos, que foi rejeitado e perseguido por Saul, é rejeitado e perseguido pelo seu próprio
filho. O próprio filho de Davi agora quer usurpar o trono do pai. Deseja aquilo que é do pai. Quer aquilo que é do pai. E agora Davi, de rei aclamado, sai como fugitivo para evitar o inevitável, que era o embate contra o seu próprio filho. Em resumo da história, Davi vence o embate, ainda que sem querer, aquela guerra contra o filho. Não foi nem ele que levantou a mão contra o filho, mas ele volta e assume a posição que Deus tinha dado para ele. Sabe por quê, meus irmãos? Isso é algo muito sério, que se repetiu na história, dentro da palavra do Senhor, inúmeras vezes. A gente tem que entender que aquilo que é nosso e ponto. Aquilo que Deus tem para mim não serve para você, da mesma forma que aquilo que Deus tem para você não serve para mim. Só que sabe qual que é um dos, né? Porque a gente tem tanto problema para resolver, mas sabe qual que é um dos problemas do ser humano? É que normalmente a gente costuma olhar para a vida do outro e enxergar só as vitórias do outro. Vocês já ouviram aquele ditado que a grama do vizinho está sempre mais verde? Normalmente a gente olha, a gente tende a olhar para a grama do vizinho e fala: nossa, que grama bonita, por que a minha não está assim? Mas a gente não vê todas as vezes que debaixo do sol quente, o vizinho está lá regando a grama dele, está podando a grama dele, está fertilizando as plantinhas dele. O ser humano é assim, irmãos. Provavelmente, se eu não tivesse trago para você hoje todo esse histórico que eu trouxe da vida de Davi, e eu perguntasse para você aqui qual é a passagem de Davi que você se lembra, provavelmente a gente ia se lembrar quando Samuel ungiu ele como rei. Provavelmente a gente ia se lembrar quando ele derrotou o gigante Golias de uma forma gloriosa. Porque nós, seres humanos, a gente tem uma tendência a ver a vitória do outro, mas a gente não vê o esforço, a luta, a dificuldade que o outro enfrenta até chegar lá. Davi não recebeu a promessa de Deus para se tornar rei e se tornou rei da noite para o dia. Ele viveu o processo. O nosso problema é que às vezes a gente nem quer viver o processo. Quando começa o processo, a gente já quer pedir arrego. A gente já quer desistir, já quer voltar para trás. Mas nós não somos os que retrocedem, amém? Nós não somos aqueles que colocam a mão no arado e voltam para trás. Esses dias já tem mais de mês, eu estava conversando com uma amiga minha, e ela me fez a seguinte pergunta: Vitória, por que o servo de Deus sofre? Por que o servo de Deus passa tanta dificuldade, tanta peleja, tanta amargura, tanta tristeza? Se a Bíblia fala que Deus é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é amor, por que o servo de Deus sofre? E talvez você chegou aqui nessa noite com essa mesma indagação, com esse mesmo pensamento. Passou mais ou menos um mês, acredito. Então isso aí já tem uns 2 meses. Eu estava em um outro lugar, fora daqui de Conselheiro, e uma outra pessoa, uma outra amiga minha vira para mim e fala assim: Vitória, por que o ímpio prospera e parece que é tão rápido? Por que as coisas para aqueles que fazem tudo errado dá certo tão rápido? E ela ainda virou para mim e falou assim: e eu que estou aqui, sou serva de Deus há muito tempo, estou sempre na igreja, procuro fazer as coisas com honestidade, sou reta naquilo que eu faço, parece que não dá certo para mim, que eu não saio do lugar, que eu não consigo vencer, que eu não consigo destacar. Por quê? Sabe qual que é um dos nossos problemas, meus irmãos? É que a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê o que está escrito lá, né? E a palavra de Deus nos fala que nós somos em todas as coisas mais do que vencedores. E de fato nós somos mesmo. Só que às vezes quando a gente olha para esse texto e como outros diversos textos que apontam no mesmo sentido, a gente acha que ser mais do que vencedor ou viver uma vida vitoriosa é não passar por luta, é não passar por dificuldade, é não passar pelo dia mal, quando na verdade não é assim. Não existe luta, não existe vitória sem luta.
Não existe medalha lá nas Olimpíadas sem o processo de muito antes da Olimpíada chegar. Não existe o destaque do primeiro lugar na corrida, no atletismo, sem o esforço muito antes da corrida e na corrida. Nós somos de fato, meus irmãos, mais do que vencedores, porque Jesus nos faz mais do que vencedores. Mas ser mais do que vencedor não é apenas vencer, porque lá fora as pessoas vencem também. Mas ser mais do que vencedor é, além de vencer, você aprender com o processo pelo qual você passou. Tem um livro do pastor Luciano Subirá que ele narra muito sobre isso. O processo que a gente passa para chegar onde Deus quer nem sempre é fácil e não tem mesmo que ser, porque senão a gente não valoriza. Vamos voltar a observar a história de Davi? Quando Davi estava lá no campo, a palavra do Senhor nos fala que apareceu em um determinado dia um urso para tentar roubar uma das suas ovelhas. E ele, pela força do Senhor, enfrentou o urso, matou o urso e resgatou a ovelha. A palavra também nos diz que, passado mais um tempo, apareceu lá no campo onde Davi estava um leão. E Davi, pela força do Senhor, enfrentou o leão, matou o leão e resgatou a ovelha. Será que se Davi não tivesse passado pelo processo do campo, onde ele, pela força de Deus, enfrentou o urso e o leão, será que ele tinha tido a mesma postura, a mesma coragem e a mesma ousadia quando ele foi enfrentar o gigante Golias? Davi já sabia a força de Deus que habitava no seu coração, porque antes ele foi provado lá no campo. Irmãos, nós somos provados também, para que quando nós chegarmos aonde Deus quer, aonde Deus tem para nós, aonde Deus quer que a gente esteja, a gente não jogue tudo fora, a gente não duvide no nosso coração, porque a gente já experimentou o poder de Deus. Será que se Davi não tivesse sentido na sua pele, dentro da sua casa, na sua família, a dor da rejeição dos seus irmãos, será que ele estaria preparado para ser perseguido por Saul e ter a oportunidade de matar Saul enquanto este dormia e não matá-lo? Será que se ele não tivesse sido provado antes e aprendido a liberar perdão, será que ele teria conseguido perdoar Saul e entregar aquela causa na mão de Deus e não resolver com as suas próprias mãos? A diferença quando nós entendemos que nós somos chamados para ser usados pelo Senhor é que nós não temos mais o controle da nossa vida, porque a palavra de Deus me diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente daquilo que eu passo, independente daquilo que eu enfrento, se não foi eu que fui lá com a minha mão e peguei, faz parte do propósito de Deus na minha vida, e tudo isso é para forjar a minha fé e o meu caráter. Existem fornalhas que o Senhor não vai te livrar, irmão, mas o Senhor vai passar dentro dela junto com você, e o nome dele vai ser feito grande na sua vida. Existem covas de leões, e isso dói no nosso coração muitas vezes. Mas existem covas que o Senhor não vai nos livrar, que nós teremos sim que entrar e passar por elas, mas o nome do Senhor vai ser louvado e exaltado através de nós. Aquilo que não nos mata, nos gera amadurecimento. Aquilo que não nos para, nos gera força para viver o que Deus tem para nós. O Senhor, Ele não vai dar comida sólida se o nosso organismo, se o nosso estômago estiver acostumado só com leite. Vocês já observaram o exemplo de uma mãe? Quando o nenenzinho sai da barriga, a gente vai, né? A gente pega, o bebezinho tá ali levinho.
A gente consegue pegar ele naturalmente. Aí o bebê vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Você chega para pegar o menino, dá 2 minutos, você está com o menino no colo. Seu braço já está dormente, mas a mãe lava a roupa, limpa a casa, faz almoço, tudo com o menino no braço e não sente dor. Por quê, irmãos? Porque ela está carregando ele ali todo dia, diariamente. O corpo dela foi preparado para isso. Da mesma forma acontece muitas vezes com a mim e com a sua vida. Às vezes os pequenos pesos que a gente vai pegando todo dia, as pequenas lutas, as pequenas provas ou as grandes provas, as grandes lutas e dificuldades que a gente passa, não é porque Deus é ruim, não. É porque Ele está nos fortalecendo para que a gente aguente aquilo que Ele tem para nós e a gente não desperdice a bênção que Ele colocar na nossa mão. Às vezes a gente não entende, irmãos. E eu estou aqui com o mesmo pensamento que talvez vários de vocês. Eu também já passei por lutas que até hoje eu não entendi o propósito. Eu não entendi o porquê. E quem foi que disse que a gente tem que entender o propósito de Deus 100% na nossa vida, sim? E quando é que na palavra do Senhor estava descrito que a gente iria entender todos os processos da nossa vida? O Senhor não nos prometeu isso não, irmãos. Às vezes a gente é que quer dar conta de tudo, a gente que quer ter controle de tudo, a gente quer ter domínio de tudo. Quando na verdade, se a gente olhar lá para o início da palavra, que eu comecei a ministrar nessa noite, quem nós somos diante de Deus? O que nós podemos fazer diante de um Deus que é tão glorioso? O que nós podemos fazer diante de um Deus que é tão poderoso? Sendo que somos falhos, frágeis e inconstantes. Mas ainda assim, o Senhor nos escolheu para sermos templo, para sermos sua morada, para sermos sua habitação. Ainda assim, mesmo com as nossas falhas e defeitos, Ele olhou para nós e Ele achou graça em nós. E é por isso que nós estamos aqui. E eu quero te convidar a pensar e a refletir nessa noite sobre a sua vida. O que é que você tem feito para Deus? Será que você tem deixado ser usado pelo Senhor? Será que você tem se deixado ser achado pelo Senhor? Será que quando Deus olha para você e para dentro de você, Ele consegue enxergar em você disposição para ser usado por Ele? A palavra do Senhor nos diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Será que se o Espírito Santo começar a pairar sobre o nosso coração nessa noite, Ele vai encontrar dentro de nós um espírito verdadeiramente adorador? Jesus, Ele também falou que a seara, ela está repleta para ser colhida. Tem muito serviço para ser feito. Mas Jesus falou que está faltando trabalhadores para o seu reino e para a sua obra. Será que se Jesus olhar para nós nessa noite, Ele vai encontrar aqui nessa noite um exército escolhido e pronto para começar a trabalhar em prol do reino dEle? Será que Ele vai olhar para nós e vai encontrar pessoas dispostas, mesmo que sejam pessoas improváveis, com um passado até duvidoso, mas dispostas a arrepender do passado, a deixar o passado e a se tornar uma nova criatura e ser usado por Ele? O que nós temos feito diante de um Deus tão glorioso? É essa reflexão que eu me fiz. O que é que eu tenho feito? Sabe por quê, irmãos? Ainda que a gente faça, ainda que a gente levante de madrugada para orar,
Ainda que a gente leia a Bíblia todo dia, ainda que a gente dedique tempo de oração, tempo de adoração, meu irmão, mediante o que Jesus fez, a gente não está fazendo nada. Nada. Mas que tanto você tem feito por Ele? Eu queria que você saísse daqui nessa noite com essa pulga atrás da orelha. O que eu tenho feito para o Senhor? Será que o máximo que você tem dado para Deus é vir na igreja no dia de domingo? Porque na quinta-feira nem tem essa quantidade de gente aqui. O que é que nós temos feito para Deus? Porque a gente sempre chega aqui na igreja e a gente canta: sonda-me, Senhor, e usa-me. Mas o que a gente tem feito para ser usado de fato? Qual tem sido o nosso posicionamento diante de Deus de fato? São perguntas, meu irmão, que a gente tem que se fazer todo dia. É se olhar na frente do espelho e reconhecer quem nós somos, nada. Mas é reconhecer quem Deus é. E o porquê que por algum motivo, algum propósito, Ele olhou para mim, Ele olhou para você e falou: ei, você é meu, você é minha. E Ele te trouxe para a presença dEle, Ele te trouxe aqui nessa noite para você ouvir algo da parte dEle, para você entender algo que faz parte do chamado dEle para você. O Senhor quer nos usar, mas nós precisamos estar preparados para ser usados, para que a gente não pare no meio do caminho, para que a gente não retroceda quando vierem as dificuldades, para que a gente não seja paralisado quando vierem as afrontas, as calúnias, mas para que a gente prossiga, mirados no nosso alvo, que é Cristo, o autor e o consumador da sua fé. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero te convidar a pensar dentro do seu coração. O tema de hoje foi quando Deus usa o seu povo. E a gente viu inúmeros exemplos, a gente viu alguns aqui, mas dentro da palavra você vai encontrar mais dezenas e centenas de outros exemplos. De pessoas improváveis, mas que um dia foram levantadas, chamadas pelo Senhor e que exerceram o propósito do coração de Deus. Talvez você nessa noite, minha amiga, meu amigo, seja um desses improváveis que o Senhor vai levantar com força, com garra, com ânimo, e através da sua vida, através do seu testemunho, muitas e muitas almas serão ganhas para o reino de Deus. Através das provas que você passou, através de onde Deus te tirou, todas as vezes que você contar do lamaçal do pecado que você veio e como você foi restituído pela graça de Deus, isso vai impactar outras vidas, isso vai trazer vida a outras pessoas através de você. Basta você se deixar ser usado pelo Senhor. Não saia daqui nessa noite, meu amado, da mesma forma que você entrou. Muda uma chavinha aí, dentro do seu cérebro, e comece a perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que eu posso fazer mais? Senhor, eu quero viver algo novo, purifica a minha vida, me lava dos meus pecados, me dá de novo a alegria da sua salvação. Feche os seus olhos no seu lugar nessa hora. Comece a clamar ao Senhor. Meu amigo, eu aprendi uma coisa. Eu posso vir na igreja e sair exatamente do mesmo jeito que eu cheguei, enquanto o meu irmão do lado vai sair pipocando na presença do Espírito Santo de Deus. Porque eu entendi que o Espírito Santo, ele é educado. Ele não vai arrombar seu coração, não. Ele vai te pedir para entrar. E ele bate na porta, ele está batendo na porta do seu coração nessa noite. Ele está batendo na porta do seu coração nessa noite, ele está pedindo para entrar. Ele está pedindo para transformar, ele está pedindo para operar coisas que você não pode.
coisas que você não consegue, mas Ele pode. Ele consegue. Você pode sair daqui nessa noite e viver uma semana poderosa debaixo da mão do Senhor. E ver provisões maravilhosas da parte de Deus para você. Assim como você pode sair daqui e não sentir nada, e não viver nada, e continuar na mesma mesmice de sempre. Mas se você decidir propor dentro do seu coração hoje, começar a viver uma nova história, se deixar ser usado pelo Senhor, Ele vai começar a operar em você. E Ele vai começar a operar através de você. E Ele vai começar a mover através de você. E você vai começar a ver a presença dEle aonde você passar. Você vai estar na sua casa lavando vasilha e você vai sentir o gozo do Espírito Santo. Você vai estar dirigindo o seu carro, você vai ter que parar de tão forte que é a presença desse Deus. Você vai estar lá trabalhando, você vai ter que controlar, respirar fundo, porque o Espírito Santo de Deus vai começar a te visitar. Vão começar a aparecer pessoas na sua vida te perguntando coisas que sem a presença de Deus você não conseguiria responder, mas você vai falar, porque você vai se tornar boca de Deus aonde você passar. Ser usado por Deus, meu irmão, vai muito além do que pegar o microfone. Ser usado por Deus é dar liberdade para o Espírito Santo mover aonde você não pode mover. É dar liberdade para o Espírito Santo fazer aquilo que você não pode fazer. Curar aquilo que você não pode curar. E você se tornar um agente de milagre. Entenda nessa noite que você pode se tornar um agente de milagres. Basta você abrir o seu coração, porque Jesus disse que nós faríamos coisas maiores. E se nós não estamos fazendo é porque nós ainda não estamos vivendo a plenitude do que Ele tem para nós. Que você tome posse dessa palavra dentro do seu coração. Que o Espírito Santo mova em você. Que o Espírito Santo mova através de você em nome de Jesus. Pai, nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós nos derramamos, Senhor, diante da Tua presença. Porque Tu és maravilhoso, Jesus. Porque Tu és perfeito, Espírito Santo. Porque nós somos gratos e reconhecemos o tamanho do Teu sacrifício por nós na cruz. E nós reconhecemos, Senhor, que precisamos andar mais uma milha, que precisamos mergulhar mais fundo. E nós queremos mergulhar mais fundo no Senhor. Tira de nós tudo aquilo que nos impede de prosseguir. Todas as vontades e desejos que não são do Senhor e que travam a nossa vida, que travam o nosso ministério e nos impede de viver a plenitude do Senhor. E mova em nós, Senhor. Tenha liberdade para entrar na nossa vida por completo, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, onde for que colocarmos a planta dos nossos pés. Tenha liberdade, Espírito Santo. Esteja junto conosco. É o clamor que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Pode se assentar crendo que Deus vai começar a mover em nós em nome de Jesus.